Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Haroldo Machado do MIPD 47 Podcast. Estou passando aqui para convidar vocês a assistirem uma série especial que a gente fez aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Nós fizemos uma série convidando aqui e recebendo vários pesquisadores da área de manejo integrado de plantas daninhas e com vários temas muito especiais. Nós discutimos aqui temas como ecofisiologia de plantas daninhas, ecologia de plantas daninhas, resistência de plantas daninhas a herbicidas, resistência de plantas daninhas em diferentes sistemas de produção, tecnologia de aplicação de herbicidas, ferramentas ômicas no manejo de plantas daninhas, enfim, são muitos os episódios, são muitos os temas importantes que a gente discutiu aqui. Então quero convidar vocês a ouvirem os episódios, a assistirem os episódios. Então os nossos episódios eles estão disponibilizados nas plataformas de áudio, que vocês já estão acostumados a assistir, a ouvir, e também podem assistir pelo YouTube. Nós estamos lá no canal do MIPD 47, tá? Então eu vou peço a vocês que assistam, que curtam, que compartilhem e que se inscrevam no canal do MIPD 47 e que façam esse podcast, que façam esses episódios chegar em mais pessoas, em mais produtores, em mais técnicos, em mais estudantes e na população em geral que precisa conhecer um pouco mais sobre as ferramentas de manejo integrado de plantas daninhas. É isso aí, venha com a gente e vamos acompanhar esses episódios. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o MIPD 47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são o assunto. E nesse episódio, eu vou conversar com o professor Caio Carbonari e com o Dr. Luciano Almeida. Nós vamos falar um pouquinho sobre legislação de agrotóxico, um tema tão importante, amado e odiado por muitos aí dentro da nossa área de atuação, dentro do agro. E nós vamos falar de uma lei específica, que é a lei de agrotóxicos, tá? Então a gente vai ter um tempinho aqui para se debruçar nesse assunto, né? E antes disso, né, eu quero agradecer aqui ao nosso parceiro, né, o Agarac Brasil, o Comitê de Ação de Resistência aos Herbicidas, que é um parceiro que está contribuindo para que o MIPD 47 pudesse estar presente no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. E também agradecer nesse episódio especial, né, ao professor Caio Carbonari, que aqui também se representar como presidente da comissão organizadora do Congresso e que também viabilizou, né, a gente conseguir montar esse stand aqui e montar esse estúdio dentro do stand do Agarac, né, para a gente estar podendo criar esse conteúdo aqui de divulgação científica e de divulgação técnica. Então, obrigado ao Agarac Brasil e também aos nossos apoiadores, né, o Método Sem Mato, o Grupo de Pesquisa em Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, como eu falei com vocês, a gente está recebendo aqui o professor Caio Carbonari, o doutor Luciano Almeida, para a gente falar um pouquinho sobre legislação de agrotóxicos no Brasil. Tá? Então, muito obrigado, professor Caio, muito obrigado, doutor Luciano. E tenho certeza que nesse episódio nós vamos nos debruçar aqui em alguns pontos importantes nessa temática, né? Mas, primeiro, eu queria ouvir vocês, né, agradecendo a participação de vocês, mas que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. E lembrando, né, nós estamos aqui nas mídias digitais do podcast, então nos principais agregadores de podcast, mas em especial, né, em função dessa nossa parceria com a Agarac, quem quiser nos ver, quem quiser ver a face por detrás da voz, pode seguir a gente lá no YouTube, né? Vai lá no canal do MIPD 47 no YouTube, lá vocês vão ver, nos ver e nos ouvir então. Então vá lá, curta, siga, compartilhe esse material, esse conteúdo aí para que a gente possa chegar em mais lugares, né? Eu acho que é importante a gente se fazer presente em mais lugares. Bom, então vamos começar? Vamos começar, Caio? Podemos começar com você, por Claro, favor? podemos sim. Professor Haroldo, sempre um grande prazer estar aqui com você, né, no MIPD 47. É um prazer maior ainda nessa edição aqui no Congresso, né? Realmente é uma honra ter vocês aqui participando do Congresso. Agradecer você, né, particularmente pelo MIPD 47, agradecer ao Agarac por ter promovido e parabenizar pela iniciativa, que realmente foi muito importante, né? E realmente tem agregado muito aqui ao Congresso Brasileiro de Ciências das Plantas Daninhas.
Bom, meu nome é Caio Carbonari, né? Sou professor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Departamento de Proteção Vegetal, docente, né, das disciplinas de Biologia e Manejo de Plantas Daninhas. Como o professor Haroldo já citou, né, sou presidente dessa edição do Congresso Brasileiro. E tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho, né, toda a tramitação aí do PL 6299, toda a discussão, né, que eu acho que no final, né, acabou com a aprovação da nova lei, da nova legislação aí de agrotóxicos no Brasil. E eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Mas obrigado mesmo pelo convite. É um grande prazer, sempre uma honra estar aqui com você, professor Haroldo. A gente que agradece, professor Caio, né? Já é a segunda ou terceira participação aqui no MIPD 47, Acho né? que essa é a terceira. E tenho certeza que virão outras aqui ainda, não tenho dúvida disso. Muito obrigado, né, por estar presente aqui nessa entrevista, participando do episódio. E obrigado também pela viabilização desse projeto aqui, né? Em nome obviamente, ali junto com toda a comissão organizadora do Congresso Brasileiro, do 33º Congresso Brasileiro de Ciência das Plantas Daninhas. Doutor Luciano, por favor, se apresente aí aos nossos ouvintes, telespectadores. Primeiramente, queria dizer que é um prazer, uma honra estar aqui no MIP de 47, de grande importância no cenário nacional, do estudo das plantas daninhas, né, da resistência às plantas daninhas, e eu aqui, na qualidade de advogado, consultor, tenho a maior honra de estar na presença do senhor Haroldo, do professor Caio Carbonari, e estou aqui para contribuir. Meu nome é Luciano Stringhetti Silva de Almeida, sou advogado e consultor em gestão, especializado em associações sem fins lucrativos, sou advogado do Agarac, do FRAC, do IRAC, e espero poder contribuir aí com o programa. Com certeza, doutor Luciano. Mas, Haroldo, eu conheço um pouco o trabalho do doutor Luciano e realmente muito legal. E é um prazer enorme estar aqui com você, viu, Luciano? Eu muito que agradeço, a honra é minha. Eu vou dizer aqui, é o único entrevistado que não é um engenheiro agrônomo, um biólogo. Eu estou me sentindo honrado aqui, tá do lado do doutor Luciano, cara. Muito legal. Isso, a honra é minha. Com certeza engrandece muito o podcast. Obrigado, doutor Luciano. Bom, vamos iniciar a nossa conversa aí pelo início, né? A gente sempre começa pelo começo, né? E na verdade, o que é essa legislação? O que é uma legislação de agrotóxico, no caso específico de agrotóxico, né? Mas qual que é a função? Acho que eu vou começar essa com você, doutor Luciano. Por que existem essas legislações, né? Por quê? E no caso de agrotóxico em específico, né? Por quê? Você bem disse, no Brasil nós temos um sistema legislativo hierarquizado de leis, onde você tem leis gerais e leis específicas. A lei dos defensivos agrícolas, e assim eu prefiro chamá-la, apesar da nomenclatura ser agrotóxicos, é uma lei específica para o setor e para os produtos e para as situações que se encaixam nessa especialidade. Então, dentro do nosso sistema jurídico, nós temos legislações específicas para determinados assuntos. Nós temos, por exemplo, leis gerais, é a Constituição, é a lei maior, nós temos as leis federais gerais também, Código Civil, Código Penal, Código de Processo, e nós temos leis específicas. E, no caso, essa é uma lei específica para tratar de um assunto que é muito importante e relevante no cenário nacional, ligado à agricultura, que é a questão dos defensivos agrícolas. Legal. Então existe essa lei federal e existem leis estaduais também que complementam isso, doutor Luciano? Como que funciona essa hierarquização, vamos colocar assim, né, de leis dentro do agro? Existem competências legislativas no Brasil. Então você tem a competência legislativa federal exclusiva, e esse é um assunto de responsabilidade e competência exclusiva da União em legislar. Mas, naquilo em que a lei não tratar e permitir, os estados e municípios, subsidiariamente, respeitando a hierarquia, poderão legislar. Paralelamente a isso e orbitando em relação a isso, existem também os atos do Ministério, né? As normas, as orientações, que têm força semelhante à lei naquilo que não contrariar a lei e as leis superiores, tais como a Constituição, e outras leis federais superiores, como o Código Civil, naquilo que se relacionar entre particulares e entre entes estaduais,
estatais e particulares também. Perfeito, muito obrigado. Ô, Caio, a gente falando ainda em contextualização desse nosso tema, né, e da legislação, você que participou, né, você falou muito aqui, você que já participou do PL 6299. 6299, eu me lembro que a gente, Famoso PL PL 6299. 6299, que a gente conversou à época, né, da aprovação lá na Câmara dos Deputados sobre esse PL, tá? E hoje ele virou a lei 14.000, me fugiu aqui o número da 785? 785. 14.785, né, de 23 de dezembro de 23, isso aí. Houveram avanços, Caio? Como que foi, né? Na verdade, você que participou efetivamente disso, como que você, olhando de fora, né? Como que foi esse processo aí de criação dessa lei, de discussão desse tema? Perfeito, Haroldo. Bom, veja, a lei tem um papel extremamente importante e prático, né? No final das contas, ela tem uma implicação prática no manejo de plantas daninhas, enfim, no manejo de pragas, doenças, né? Na parte de proteção de cultivos, muito importante. Para a gente ter uma ideia, primeiro, do quanto é importante essa atualização, a nossa lei que estava vigente até então, ela era de 1989, né? Portanto, anterior à nanotecnologia, biotecnologia, todas as evoluções que ocorreram do ponto de vista de formulação de defensivos. Quando a gente olha o universo dos defensivos agrícolas, eu também prefiro chamar assim, doutor Luciano, e até uma frustração nossa, né? Que com a lei não conseguiu mudar essa nomenclatura. Mas quando a gente olha, né, todos esses assuntos que impactam diretamente, na verdade a ciência dos defensivos evoluiu absurdamente. A ciência de avaliação de risco evoluiu absurdamente nos últimos 30 anos, né? Na verdade, mais de 30 anos, desde da lei anterior que nós tínhamos de 89. E já em 2002, nós iniciamos no Brasil essa discussão, essa tramitação do que era, né, o PL 6299, porque já se detectava naquele momento pontos a serem melhorados, né? Sem dúvida nenhuma, já existiam em 2002 pontos muito importantes a serem melhorados. E isso ficou tramitando e ficou na gaveta em alguns momentos, e realmente chegou numa situação insustentável, né? Quando isso veio de novo à tona e começou toda uma discussão na Câmara dos Deputados, numa comissão mista, depois em plenário, foram realmente muitas discussões. O assunto ele ganhou ele avançou para uma discussão junto à sociedade e é um assunto que desperta, né? Enfim, eu diria até que teve uma contaminação política, né, envolvendo esse assunto que foi muito ruim, porque ele é um assunto essencialmente muito técnico, e deveria ser debatido dentro dessa esfera técnica, mas ele ganhou contornos políticos, ideológicos, enfim, né, que realmente contaminou muito esse processo, mas era extremamente necessário, extremamente importante ter uma série de avanços. Só para pegar um exemplo, Haroldo, a nossa legislação ela preconizava todo o debate em termos de avaliação dos novos produtos para registro em cima de perigo, né? E não em cima da análise de risco, que foi muito bem discutido aqui no Congresso, desde a palestra da doutora Natália Pasternak na abertura, e hoje, agora há pouco, pelo doutor Eveline na plenária, né? O quanto é importante a análise de risco, o quanto essa é a diretriz que o mundo tem adotado há pelo menos ou pelo menos não, mais de 20 anos, né? É o consenso científico no mundo inteiro. A nossa lei não, por exemplo, considerava isso. Então, acho que tinha muita coisa a ser melhorada, muita coisa realmente evoluiu, melhorou, né? E avançou com a nova legislação, apesar de toda essa discussão e de muita contaminação que ocorreu com o processo. Perfeito. E o que a gente pode enumerar ou elencar aqui como talvez aí as principais alterações ou um marco, né, que essa lei trouxe aí, essa nova legislação trouxe pra gente, né, pro agro, em especial falando em plantas daninhas. O doutor Luciano, obviamente, vai falar de herbicida, inseticida e fungicida, porque representando, né, tanto o agarac como o iraque como o frac, então são agrotóxicos, né, então tem essa visão macro aí, né. Eu diria que não necessariamente as principais, mas nós temos inovações importantes. Por exemplo, a questão criminal. Antigamente, a comercialização, o transporte, a importação
de produtos estrangeiros no país, ele recebia um tratamento de crime de menor potencial ofensivo com penas que iriam de 2 a 4 anos, regulados pela Lei de Crimes Ambientais, porque a lei anterior não tratava disso. E a gente tem muito problema no Brasil, ou tinha muito problema no Brasil, de produtos que vinham de fora, que não passavam pelo rigoroso processo de avaliação do risco, né? E da saúde, etc., da capacidade daquele produto em trazer os benefícios sem os devidos problemas. Agora, a lei trata, nos seus artigos, a partir do artigo 50, se não me engano, de 2 crimes muito específicos em relação à comercialização, transporte e importação de produtos que não tenham registro no país, né? E aí a pena vai de 3 a 9 anos, o que torna o peso de ações como essa muito importante para aquela pessoa, aqueles agentes que trazem produtos de fora para aplicar na agricultura e que não estejam regulados aí pelos órgãos oficiais. Eu acho que esse é um ponto também bastante importante Perfeito. da lei. Antes de você passar para o próximo ponto, deixa eu colocar o Caio Sim, nessa claro. conversa aqui, ô Caio, porque eu acho que isso é uma coisa importante, né? Porque a gente tem visto aí no campo, né? Até apreensões mesmo da polícia, né, de produtos que não têm registro no Brasil, sendo utilizados de forma errada, equivocada em algumas áreas, né, tentando aí controlar plantas com resistência, enfim, mas fazendo coisas mirabolantes aí, né. Então eu acho que isso traz um reforço para o nosso lado, que é o Sem lado do dúvida, manejo, né. sem dúvida. Eu vou só fazer um adendo, o doutor Luciano. Houve muita discussão no sentido que a lei flexibilizava o uso de agrotóxicos no Brasil. Em hipótese alguma, muito pelo contrário. A nossa lei era muito rigorosa, permanece muito rigorosa, mas realmente ela permitiu avanços muito importantes para aumentar ainda mais a segurança de uso, de circulação, de transporte e comercialização desses produtos no Brasil. O que ela fez realmente foi inovar e atualizar alguns pontos que estavam muito desatualizados, né? Exato, Caio, isso é bem colocado. Perfeito, é exatamente esse o ponto, que traz muito mais responsabilidade aí e um peso importante para o Brasil, eu entendo. Nesse congresso, que é uma oportunidade ímpar de conversas, de aprendizados, a gente recebeu, por exemplo, no Agarac, pesquisadores que estão dizendo de empresas, que estão dizendo que estão trazendo os seus produtos para primeiramente serem aprovados no Brasil, para depois serem levados para os outros países no mundo. O que garante, o que demonstra que a lei é muito positiva nesse sentido. A forma de processamento dos pedidos também mudou, né? Agora está concentrado com o mapa, concentra-se no mapa e ele distribui para a Anvisa e para o IBAMA dentro de um processo regulado por ele, o que torna uniforme o procedimento, com controle, ainda que respeitando as competências de cada órgão, e traz ainda mais segurança para a agricultura. E aí eu digo uma coisa que eu considero muito importante, né? Por isso eu sou um pouco contra a questão do agrotóxico, né? Porque a partir do momento que se passa pela lei, ele não é tóxico. Sob o ponto de vista jurídico, né? Ele pode ter a sua questão na ação, no alvo ali, né? Mas para a comunidade, para a aplicação, respeitadas as técnicas de aplicação e etc., de manejo das plantas e do produto, a lei dá ainda mais garantia e segurança de que os produtos são realmente muito seguros e, digo, indispensáveis para a agricultura no país e no mundo. Sem dúvida. Por favor, Posso Caio? fazer um Claro. comentário? Você falou, né, quais foram os avanços que nós tivemos. Acho que antes disso é importante destacar, de novo, né, que realmente a nossa lei anterior ela permitiu um uso muito seguro dos produtos no Brasil, tanto que os indicadores são muito claros em mostrar que o Brasil faz um uso já, né, ao longo desses 30 anos, muito racional, né, muito seguro desses produtos. Muito importantes que trazem essa informação, né? Apesar de toda a desinformação sobre o assunto, quando a gente realmente se debruça sobre os dados corretos, né, e à luz da ciência, das estatísticas corretas, o Brasil faz um uso muito faz racional. observação técnica disso, Exato. né, Caio? Mas talvez mais importante do que, ou tão importante quanto comentar os avanços, as mudanças que nós tivemos, é o que foi preservado e que é muito importante. A avaliação nas 3 agências, o Ministério da Agricultura continua tendo seu papel agronômico, a Anvisa continua tendo seu papel
de avaliar os impactos ou os riscos do ponto de vista de saúde, e o IBAMA continua tendo seu papel do ponto de vista de avaliar a segurança ambiental. Nada disso foi suprimido, apesar de muito ruído nesse sentido. Isso que eu ia Isso é comentar. extremamente importante. Esse foi um dos dizer. pontos que talvez gerou mais O ruído na mapa aprovação teria o papel dessa legislação, central né? e os outros duas agências perderiam relevância no Exato. processo. Isso não aconteceu e isso não esteve em discussão, pelo menos na maior parte do tempo, né, que eu acompanhei, isso não esteve em discussão e nunca esteve no papel, né? De fato, preserva essas três instituições em termos de avaliação, isso é extremamente importante. Outro ponto que foi preservado e até melhorado e dá mais... torna até mais fácil o processo é a reavaliação. Isso também é algo que foi discutido em muitos momentos, mas a reavaliação ela está prevista na nova legislação, ela pode ser feita a qualquer momento, desde que haja uma evidência que mostre, né, que o que a gente tinha de informação até então pode ser contestado. Qualquer momento ele pode ser reavaliado, pode ser tirado do mercado, isso não foi mexido, pelo contrário, foi melhorado. Aí, do ponto de vista de mudanças principais, eu destacaria talvez duas. Né? Primeiro, de fato, a gente passar a avaliar fundamentado em risco, e não perigo, que eu acho que é colocar a gente na mesma página como o mundo desenvolvido está há 20 anos. Ô, Caio, deixa eu só te provocar. Para quem está ouvindo a gente ali que não está muito associado a esses termos, o que você chama de risco e o que você chama de perigo? Eu vou tentar, vou falar assim, ó, vamos olhar risco, né? O que seria o risco? Do ponto de vista bem prático, Sim. Na verdade é a análise do perigo nas condições reais de uso. Porque tudo é perigoso, depende da perspectiva. Tem uma outra palavra que tem que estar junto, que é exposição. Exposição, né? Exato. E do ponto de vista, é o perigo nas condições reais de uso que considera exposição. Exatamente isso, Haroldo. Isso é extremamente importante, porque tudo é perigoso, né? Exato. Depende da perspectiva e depende exatamente dessa análise de risco. Acho que a Natália foi muito feliz na palestra de abertura aqui do Congresso, que ela falou que qualquer criança deveria ser treinada e trabalhada para avaliar risco. Isso deveria ser uma característica muito mais trabalhada na sociedade de maneira geral, porque ela é extremamente importante. E é disso que nós estamos falando, né? Perigo é uma característica intrínseca do produto, né? Ou, enfim, do ambiente, mas o quanto eu estou exposto a esse perigo é o que define o risco, de fato, do que eu estou fazendo. E aí, só colocando uma vírgula aí, né, Caio? Por isso que quando a gente trabalha com agrotóxicos, o uso do EPI é fundamental, que nós estamos exatamente diminuindo o risco, né? Aí ele passa por avaliações que vão definir a condição segura de uso. Exato. Né? Por isso a avaliação do risco é importante. Te provoquei só para a gente uniformizar. E é muito legal, porque quem for lá e procurar a lei nova e olhar, está muito claro a definição lá do que é risco, do que é perigo, do que é análise de risco, do que é comunicação de risco, do que é risco inaceitável, que foi tão discutido agora, né, ficou a questão do risco inaceitável. Nenhum risco é aceitável, muita gente colocava sob essa perspectiva. A gente tem que definir qual é o limite de risco que nós vamos tolerar. E no caso dos agrotóxicos defensivos, enfim, é muito baixo. Nossa tolerância é baixíssima, né? Então nós estamos trabalhando com um nível de segurança sempre muito alto. Os fatores de segurança são muito altos. Esse é o primeiro. Acho que o segundo ponto, Haroldo, que a gente tinha um problema muito grande no Brasil é com o tempo para registro de novos produtos. Era o que eu exatamente ia chegar nessa próxima pergunta minha, Caio. E esse é um ponto extremamente importante, que nós tivemos avanços importantes. E que também gerou certo ruídos, né? Porque uma pressão para se aprovar de uma forma muito rápida. Como que foi isso? Explica isso para a gente um pouquinho. Na verdade, sim, é extremamente rigoroso o processo para registrar um novo produto. Passa, né, por critérios e, enfim, por uma bateria de testes. E são critérios nítidos, são critérios, né, internacionalmente definidos. Mensuráveis. Nós não estamos inventando a roda, né? Existem protocolos seguidos e o Brasil segue todas as normas internacionais. Está nos principais tratados internacionais sobre o assunto. O problema é que no Brasil a gente leva muito mais tempo para fazer essa avaliação do que o resto do mundo, ou pelo menos os países importantes do ponto de vista da agricultura no mundo, né? Vamos pegar aí uma média razoável, Estados Unidos, Europa, 2 a 3 anos, nós levamos 8, 10, 12 anos em alguns casos, o que significa que muitas das novas tecnologias que estão disponíveis para os produtores
Em muitos outros países não estão disponíveis ou vão demorar muito mais para estarem Exato. disponíveis. Isso, obviamente, tira a nossa competitividade, isso não permite que nós tenhamos acesso às tecnologias que, à luz do conhecimento científico, são seguras e muito úteis para a Exato. agricultura. Eu acho que a lei nova, e até por isso talvez tenha dado um pouco de ruído em relação às três agências, né, as três instituições ali que vão deliberar sobre o assunto, coloca o mapa com um papel importante de. Eu tenho usado até essa palavra, talvez o doutor Luciano tenha alguma coisa melhor. Ele secretaria, ele assessora o processo de tramitação, sem nenhuma ingerência sobre o IBAMA, sem nenhuma ingerência sobre a Anvisa, porque não tinha um fluxo razoável de tramitação disso. Enquanto o MAPA estava avaliando um produto, a Anvisa estava avaliando outro e não fechava, né, não concretizava a avaliação de nada, né? E aí atrasava muito o processo. A lei nova ela define claramente o papel do mapa em termos de definir as prioridades, do que deve ser avaliado com mais celeridade, o que é mais importante para a agricultura e o que é absolutamente Perfeito. ideal, né? Perfeito. Correto. Não interfere absolutamente nada a segurança do processo de avaliação, o rigor do processo de avaliação. Legal. E define 2 anos, 24 meses como um período para que seja avaliado, né? E colocado ou não no mercado, dependendo da análise de risco. Ô, doutor Luciano, o que acontecia, então, o que o Caio estava falando, que o senhor já comentou aqui no início, é que a empresa, quando ela ia pedir um registro de um novo produto, né, ela tinha que pegar aquele camalhaço de relatório no mapa, aquele mesmo camalhaço de relatório no IBAMA, aquele mesmo calhamaço de relatório na Anvisa, né, e hoje não é mais assim, né? Um adendo rápido. Na verdade, a lei anterior era anterior à internet, www, que nós conhecemos hoje. Então, o processo não era sequer digital. Exatamente. Né? E aí houve hoje essa normatização que entra no mapa, né? A gente observa um processo de gestão dos pedidos de registro, né? O mesmo acontece para a reavaliação, que eu acho que é um ponto também bastante importante. Que também tem prazo definido, né? Agora, são 12 meses, um ano, extensivo para mais 6 meses. Mas eu acho que um ponto importante disso, e que a gente precisa esclarecer, inclusive a população e todo mundo envolvido, é que a reavaliação não significa que o produto será retirado do mercado imediatamente e assim por diante. Existem várias medidas a serem tomadas a partir do momento que se meça o risco, a eficiência, a qualidade, coisas desse sentido, mas mais importante que isso tem que ser apresentada a alternativa equivalente suficiente para a manutenção daquela cultura e do controle das plantas daninhas, né? No caso que nós estamos falando aqui agora. Então, são coisas também muito importantes. E em relação à questão da análise de risco, queria voltar um pouquinho nisso, né? A análise de risco ela é quantitativa. Então, você mede o perigo, e falando juridicamente, o risco, o perigo você não mede, ou ele acontece ou ele não acontece, né? Então, a questão da análise do risco ela é quantitativa para trazer, como o professor Caio disse, para os menores níveis possíveis. E voltando ao seu comentário do calhamaço, etc., tudo eletrônico, até a justiça, que era um dos gargalos no país da questão da tramitação eletrônica, hoje ela é totalmente eletrônica, né? E você consegue tramitar processos importantes, com provas, com detalhes, com perícias, seguramente na esfera judicial. Por que não nas esferas administrativas dos órgãos de controle, e especialmente da qualidade de informações que vem um processo de pedido de registro, né? Uma coisa importante que o professor Caio disse, as agências mantêm as suas normas e as suas metodologias e métodos para a avaliação dos produtos, e não há ingerência, nem mesmo política, deste processo, porque os órgãos são extremamente técnicos e cada um vai avaliar dentro da sua competência o que já vinha sendo feito antes, mas de uma maneira mais organizada em nível de gestão com padrão até internacional. Legal, legal. E a gente sempre ouve, a gente sempre é questionado e a gente sempre responde, né, Caio? Nas nossas palestras, né? Por que no Brasil tem se aumentado, né, o número de registro, por que a gente registra tanto, por que esse grande número de defensivos, né?
que você responde aí Na verdade, é uma distorção muito grande, né? Porque o que a gente costuma ver, né, na mídia, olha, o Brasil registrou esse ano mais 250 novos agrotóxicos, e era recorde em cima de recorde, né? De fato, não são novos agrotóxicos, em nenhum momento foi, muito pelo contrário. Nós estamos falando de novos registros, uma mudança pequena de bula, uma mudança pequena de fonte do ingrediente ativo, tudo isso passa por uma reavaliação ali e recebe um novo registro, né? Exato. Não muda nada do ponto de vista prático, né? Um novo genérico não muda nada do ponto de vista prático, pelo contrário, coloca mais opção para o produtor, aumenta, né, a competitividade nesse setor. Do ponto de vista de risco, do ponto de vista de avaliação, né, da avaliação mais criteriosa, não muda nada. Quando nós vamos, de fato, para os novos pesticidas, né, os novos ingredientes ativos, o registro é muito baixo e muito aquém do que deveria ser e muito mais baixo do que em outros países. Se pegar a Argentina aqui do lado, ela tem acesso a todos os produtos na nossa frente, com muitos anos de antecedência. E os problemas de plantas daninhas estão aí, né, Haroldo? Você conhece bem, a resistência está batendo na nossa porta, isso tira a competitividade da nossa agricultura, da nossa soja, enfim. Então, quando a gente olha de maneira, né, correta, que é o produto novo ali, nós estamos registrando muito lento e muito menos do que deveríamos, ou avaliando com a velocidade que deveríamos avaliar. Veja, de novo, não é sem flexibilizar nada, é só... a lei ela tem dois papéis importantes na minha humilde leitura, doutor Luciano. Ela tem que ser extremamente rigorosa para não permitir que o que é inseguro chegue ao mercado, mas ela tem que ser rápida o suficiente para permitir que o que é seguro e útil ao produtor esteja Chega disponível, rápido, né? para resolver os problemas. Exato. E a gente era falho nessa segunda parte. Eu acho que a gente deve ter uma boa possibilidade de corrigir aí com a nova legislação e com essa gestão. É basicamente gestão de fluxo do processo. Exato. Eu chamei a atenção desse assunto, né? Porque a gente, a todo momento, é obrigado a responder esse questionamento, né, Caio? E isso gera muito ruído, né, na sociedade. Para quem é leigo, né, quem não entende do agrotóxico, para quem não entende como é o modelo, né, de aprovação, tudo isso que a gente está discutindo aqui gera esse ruído e é ruim. E sabe o que é realmente triste? Porque quando a gente olha os produtos novos que estão na fila para registro lá por 8, 10, 12 anos e que a Argentina está usando, o Canadá está usando, Estados Unidos, Europa, todo mundo está usando, e aplica a eles indicadores de risco, eles são muito mais seguros do que, na média, os produtos que já estão no mercado. Então nós estamos perdendo a oportunidade de trazer produtos mais seguros e, inclusive, substituir produtos mais antigos que ainda assim são seguros, mas com nível de segurança menor do que está chegando. Se a gente pega aí a maioria dos nossos produtos, eles ainda são da década de 60, 70, 80, né? E nós temos coisas modernas com uma DL50 muito maior, Exato. Produtos muito mais seguros ambientalmente falando, né? Então, eu sempre falo... Ninguém ganha com esse tempo tão longo de registro dos produtos. Não é ruim para a sociedade, é ruim para o produtor, é ruim para o ambiente, é ruim para a saúde, é ruim para todo mundo. Eu sempre falo, quanto mais novos produtos a gente tiver sendo, né, aprovado, é muito melhor para a sociedade, é muito melhor para o ambiente, porque são produtos mais seguros. Mas eu entendo que no nosso sistema jurídico brasileiro e a forma associativa que o Brasil se mostra, né, pela sua Constituição, esse assunto ele não pode ficar parado, né? Nós temos que, nas diversas frentes, os diversos órgãos estarem constantemente monitorando a aplicação da lei na sua efetividade. A gente tem em direito, a gente fala da eficácia social. Muitas leis você entram em vigor, mas elas não produzem efeito no mundo prático, né? E elas só conseguem produzir efeito no mundo prático se os setores interessados ou envolvidos estiverem constantemente monitorando o exercício da lei e fazendo e supondo e sugerindo mudanças. Eu tive recentemente, participei de uma apresentação em relação à lei com a manifestação do MAPA, e o que eu pude perceber, inclusive, que eles também estão muito atentos a isso no seguinte aspecto: essa lei ela não é definitiva, ela tem que ser um organismo vivo e muito provavelmente, muito em breve, outras mudanças virão, não na sua essência, mas para facilitar
e melhorar esse tempo de processamento, os resultados que se espera, para transformar o Brasil ainda mais competitivo e com ainda mais segurança, que é o que a lei deseja. Exato. Agora só um outro ponto mais técnico também, doutor Luciano. A 14.785 ela foi sancionada, né, em dezembro de 2023, então ela já estava valendo, Sim. vamos chamar isso, né? Então a 7.802 revogada, mas a lei também ela precisa de ser de regulamentação. ser regulamentada. Como que está esse processo? Ela já está regulamentada? Como que funciona isso juridicamente falando? Até o meu conhecimento, não. A regulamentação é aquilo que traz a praticidade da lei, a aplicação prática da lei para determinados assuntos. Existem questões importantes ainda a serem tratadas, como prazo, questões de conceito, o que é uma coisa, o que é outra, então ela ainda precisa ser esclarecida em alguns aspectos e isso precisa ser trabalhado. Agora, é uma lei muito nova, nós demoramos quase 35 anos para a mudança da lei, aí ela está em vigor há pouco mais de 6 meses, ainda é muito cedo para regulamentação, mas é necessária e todos os órgãos devem estar atentos a isso, para que surgiram as regulamentações necessárias. Isso é um trabalho também que envolve as agências, tanto MAPA, Anvisa e IBAMA, para que haja essa regulamentação. Eu ia tocar nesse ponto. Essa regulamentação, obviamente que ela é feita, né, pelos deputados, senadores, ouvindo os órgãos aí, né? Exato. Mas a sociedade, os pesquisadores, eles são ouvidos? Como que funciona isso? Depois o Caio pode até complementar, Caio. O processo legislativo é um processo do povo, né? E daquelas pessoas que são interessadas no assunto. Esse é o caminho ideal a ser feito. Me estranharia muito se esse caminho não fosse tomado, porque é uma lei extremamente técnica, de aplicação técnica, e que os leigos, ainda que legisladores, eles não têm o conhecimento técnico necessário para legislar sobre um assunto tão importante como esse. Então é fortemente sugerido e necessário que haja a participação de toda a comunidade científica, que tenha o conhecimento de causa, para orientar o processo legislativo que é sadio para toda a comunidade brasileira. Perfeito. Ô Caio, eu queria te ouvir porque eu sei que você participou efetivamente ainda, né, na época do PL 6299, né, fazendo exatamente essa ponte, né, da pesquisa com o legislativo, né? Como que funciona? Foi um processo muito interessante, exatamente porque foi extremamente debatido, né, com a comunidade científica, ou pelo menos com apoio, né, dados científicos, mas como eu disse anteriormente, foi um processo muito contaminado e que despertou paixões, e não deveria ser esse o caminho, né, é um assunto técnico que deveria ser tratado no âmbito técnico. Mas houveram, né, na verdade, muitas audiências públicas. Eu tive a oportunidade de participar de audiência na Câmara, no Senado, né, e realmente esclarecer vários daqueles pontos que naquele momento vinham sendo levantados e que não estavam no texto, nunca foi discutido efetivamente, né, para poder orientar dentro, né, do ponto de vista técnico ali o processo. Que no fim eu acho que prevaleceu na maioria dos pontos, né? Eu também lamentei bastante a questão, o que estava previsto era pesticida, né? Que eu acho que é o mais adequado do ponto de vista técnico, é o mais usado no mundo. Agrotóxico só o Brasil usa. É isso. Né? Não faz sentido nenhum. É a nossa jabuticaba aí. É mais uma jabuticaba brasileira, exatamente. Mas foi preservado. Mas também do ponto de vista prático é o que tem menos impactos, né? É uma questão talvez secundária ali. Eu entendo que os pontos principais, pelo menos, avançaram, né, estão no texto final e ajudarão bastante a gente poder estar mais atualizado em relação a isso. Eu espero, né, com regulamentação, de fato seja algo dinâmico, porque o desenvolvimento desses produtos tem evoluído muito rápido, a ciência por trás de tudo isso. E nós estamos vendo aqui no Congresso, né, quanta novidade. Uma palestra agora há pouco exatamente de desenvolvimento de novos mecanismos de ação e como mudaram os métodos, como mudou, né, a perspectiva, a hora que eu busco um novo produto, do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de risco ambiental, tudo isso está sendo muito mais rigoroso desde a origem. Isso tudo, obviamente, precisa ser acompanhado pela legislação. Então, é importante que ela realmente seja, né, pontualmente ajustada com bastante frequência. E à medida que a ciência evolui nessa área. As técnicas estão cada vez mais específicas, mais rápidas, né, Caio? Tudo acontece muito rápido e dentro não dá da para nossa fazer área, isso. né?
sem ouvir a comunidade Hoje a científica. gente conhece o genoma da planta daninha, né? Como assim, quase todo, para algumas espécies, né? A gente sabe pontos de mutação, a gente sabe tudo, qual herbicida que ela é resistente por causa daquela mutação, Exato. muito rápido. Então a legislação ela precisa, como você já comentou anteriormente, ela precisa dar oportunidade dessas alterações também poderem serem feitas no campo, né? A grosso modo, há 30 anos atrás, era um processo quase que aleatório. Exato. Desenhava moléculas aleatórias e testava em alguns alvos, obviamente que a especificidade era muito menor. Hoje não, eu busco um alvo, um sítio de ação, uma proteína, e dentro da proteína um ponto específico onde eu quero que um composto se ligue, e aí eu vou desenhar o composto. Exato. Com uma especificidade enorme, que não vai ter, né, ação em organismos não alvo, ou muito menos risco para organismos não alvo. Então, é outro cenário. Antigamente você pegava uma molécula e testava ela como herbicida, inseticida, fungicida. Vamos ver se é algum SIDA da vida aí, né? Hoje não, hoje você já desenha a molécula muito mais sabendo daquele precisão alvo, no processo, né? Então eu acho que a ciência evolui muito rápido, os processos evoluem muito rápido, tem consequências nos produtos, obviamente, e a legislação ela tem que se moldar a isso. Perfeito. De novo, né? Sem perder rigor, Claro. Garantindo que à luz da ciência aquele produto é seguro. Perfeito. Ô doutor Luciano, falando um pouquinho do Agarac. O Agarac, ele tem suportado também, ele tem dado esse apoio aí logístico, né, nessa legislação, na época de discussão da legislação. Hoje, como que o Agarac atua aí da parte em termos de legislação? O Agarac é um órgão extremamente técnico formado por profissionais altamente capacitados, representantes das empresas associadas. Durante os seus trabalhos, no exercício dos seus trabalhos, eles se desenvolvem com uma característica extremamente técnica, sem envolver qualquer interesse de qualquer parte, a não ser o combate aí, né, da resistência das plantas daninhas. Todo o trabalho do Agarac é de subsidiar naquilo que nos trabalhos em que eles desenvolvem, no diálogo com a Sociedade Brasileira de Ciência de Plantas Daninhas, elementos subsidiar com elementos técnicos científicos o embasamento de mudanças ou não na legislação em qualquer esfera nacional. Então, o Agarac não estuda especificamente a lei. O Agarac estuda a resistência, produz trabalhos nesse sentido, tenta alcançar a ponta do processo, o produtor, o aplicador e assim por diante, mas trata especificamente dos estudos dos casos de resistência, da evolução no campo, do combate à resistência das plantas daninhas aos herbicidas, mas não diretamente ligado à legislação. Fornece subsídios, sim, mas entendo, aqui é uma visão minha, que como uma entidade de representação, né, como qualquer outra, tem o poder, no sentido da Constituição, de oferecer elementos, solicitar mudanças, apresentar situações como órgão consultivo que é, para que as mudanças sejam as mais rápidas possíveis dentro do cenário e ajude e facilite aí a vida da agricultura brasileira. Perfeito, legal. Pessoal, a prosa quando é boa passa rápido, né? Chegando aqui ao final do nosso episódio, né? Nosso tempo ele se esgotou. Mas só para a gente encerrar, eu queria que vocês fizessem aqui cada um a sua consideração final sobre esse tema, né? Que eu julgo um tema muito importante, que é a parte da legislação, né? Ela está aí, a gente precisa se adequar a ela, né? Usando sempre as boas práticas, né? Para estar adequado à legislação. Mas eu queria ouvir de vocês aí essa consideração final, esse fechamento aí. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, estar aqui na presença do professor Haroldo, do professor Caio, é uma honra enorme, novamente. A mensagem final, eu acho que nós precisamos de celeridade nos processos legislativos e regulatórios para que haja benefício real da agricultura brasileira, para que a gente volte a ter a competitividade necessária frente ao cenário internacional. O Agarac, falo por ele, na condição de consultor, é um órgão extremamente técnico e voltado à consultoria, à informação e ao manejo das plantas daninhas, né? No combate à resistência. E é isso. E desejo aí que a regulamentação venha logo e que sejam esses órgãos todos consultados. E, por fim, parabéns aí ao professor Caio e à Sociedade Brasileira de Ciências Plantas Daninhas pelo evento, que está maravilhoso.
Obrigado. Ok, muito obrigado, professor Caio. Professor Haroldo, bom, primeiro, assim, rapidamente uma mensagem final. Eu diria que, antes de mais nada, é importante a gente desmistificar a ideia de que o Brasil usa mal, usa Exato. muito e esses produtos. Isso não é verdade, né? O Brasil ele faz um uso muito seguro, faz um uso muito racional. Mesmo quando nós comparamos o Brasil com a Europa, com o Hemisfério Norte, né, os países desenvolvidos, o Brasil faz um uso exemplar desses produtos na média, né? Ou pelo menos Exato. na sua grande maioria, na verdade. Claro que tem pontualmente alguns problemas, mas a lei tem sido, ela tem funcionado, ela tem sido efetiva em garantir que produtos seguros cheguem ao mercado. O que ela não vinha sendo, né, efetiva é em garantir que os novos produtos cheguem com a velocidade necessária, avaliando com todo o rigor possível, para atender toda a demanda crescente, a complexidade do manejo de plantas daninhas que nós estamos vivenciando, com o surgimento de plantas daninhas resistentes. E aí nós estávamos perdendo muita oportunidade de ter soluções que ajudam muito no manejo, que agregam ao produtor, que agregam competitividade à nossa agricultura. E um país com o protagonismo que tem na agricultura hoje, o Brasil, não pode ter, né, uma legislação que não está à altura, Exato. que não está, né, na mesma página aí dos países desenvolvidos. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso com a mudança na lei. Espero que a regulamentação venha, que ela seja adequada. Espero que a lei possa continuar sendo, né, modificada à luz da ciência, né, do embasamento técnico para atender essas demandas, né? E eu acho que isso é extremamente importante. E eu acho que esse tópico foi muito importante, porque nós não podemos fugir, nós, né, Sim. Haroldo, agrônomos, quem está no campo, de entender e fazer um pouquinho essa interface com a legislação, porque ela tem impactos muito importantes do ponto de vista de manejo de planta daninha lá na ponta, né? Então, acho que foi muito feliz trazer esse tema. Foi muito bom estar aqui com o Dr. Luciano, né? Um prazer enorme. A prosa realmente foi muito boa. E eu queria mais uma vez parabenizar, né, pelo MPD 47, pelo trabalho que você vem fazendo. E agradecer muito por vocês estarem aqui no Congresso. Acho que vocês enriqueceram demais aí o Congresso com o estúdio aqui, né? Agradecer ao Agarac por ter promovido isso e realmente um grande prazer estar aqui. Obrigado, viu, Haroldo? A gente que agradece, Caio, a presença de vocês e o apoio, né, tanto do Agarac como o apoio também da comissão organizadora, né, do Congresso e da Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas. Então, realmente, o tema ele foi pensado exatamente para a gente trazer essa contextualização para os nossos ouvintes, porque às vezes esse tema ele fica marginal, né? A gente usa agrotóxico aí praticamente todos os dias, mas a parte da legislação mesmo, poucos entendem um pouquinho, né? Que me perdoe, doutor Luciano, mas a parte da lei é chata, né? É chata, né? Muito chata. Até para nós. Eu gosto de calibrar um pulverizador, de recomendar, de biocampo, mas estudar a legislação é mais complicado. Mas muito obrigado, viu, gente? Obrigado, Caio. Obrigado, doutor Luciano. Eu me despeço de vocês aqui. Espero vocês em outras oportunidades aqui para a gente tratar talvez desse, mas de outros assuntos também aqui no MIPD 47. Muito obrigado. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast.